Vamos iniciar, então, a nossa aula, sempre com 3 minutinhos de... O Daniel também está entrando aí. Muito bem, né? Vamos lá. Pessoal, hoje eu vou reiniciar, então, a nossa aula dessa semana, lembrando que nós temos lá uma situação de leitura, né, sobre a democracia, e nós começamos a falar, então, de filosofia política, mas numa esfera mais geral, fazendo uma comparação entre o terceiro bimestre, que nós falamos de filosofia, mais contextualizado na esfera municipal e alguns sistemas de governo, formas de governo, como o socialismo, o comunismo e o capitalismo, que fazem a junção, nos ajuda a entender a forma que o mundo está se relacionando dentro de um Estado democrático dos pactos, que a gente chama de Estado democrático de direito, porque somos regidos por uma Constituição, uma Carta Magna. Bom dia, Nicolas. Né? E a gente falava disso de uma maneira específica na ação da esfera municipal, da ação dos prefeitos, dos vereadores, e também olhando para as funções dos três poderes, né? Então, a função do executivo, do legislativo e do judiciário dentro dessa máquina pública, né? Na última aula, iniciando a filosofia política num contexto mais geral, o caderno do aluno, o currículo, obviamente ele vai pedir para que a gente entenda a democracia a partir das suas raízes. E eu lembro-me de ter dito que, por exemplo, Aristóteles e o Platão, por terem visões, primeiro, unívocas, porque Aristóteles ele é discípulo de Platão, mas depois ele toma a sua liberdade em compreender que também ambos os sistemas de governo, o sistema, na verdade, democrático, ambos no sistema de governo democrático, não seria o ideal para a sociedade grega. Né? Por quê? Porque o povo, para Platão, tem almas diferentes, portanto, naturalmente são desiguais, porque tem almas diferentes. Se vocês lembrarem, na República e também no Fédon, Platão, ao tratar da alma, diz que há almas de prata, de bronze e de ouro. Portanto, há almas de artesãos, de soldados, e há almas de rei filósofos. Somente esses poderiam liderar a República, portanto, a coisa pública, a máquina pública. E Aristóteles vai um pouco na mesma linha, não identificando uma tripartição da alma na sociedade, mas nos indivíduos. E também não entendendo que a democracia que nós temos no Brasil, vivemos, a gente lê alguns artigos da Constituição, né, alguns tópicos do artigo 5º, o Wellington leu para a gente viu que dentro dos artigos, nós não conseguimos dar conta ainda da democracia. E por isso, o que Platão e Aristóteles chamavam de aristocracia, que é o governo dos melhores, e vocês interagiram dizendo, os melhores podem ser identificados por este ou por aquele tópico. E a gente viu que grande parte, na história da humanidade e do pensamento político, os melhores sempre foram os mais ricos, os que tinham propriedade. Então, a aristocracia, ela coordenou, de certo modo, na história da humanidade, essa liderança e esse encabeçamento da coisa pública e da definição do que as pessoas seriam na sociedade. Né? Bem, agora, importante para essa aula, né? Eu vou escrever no chat para vocês aqui, as 3 palavrinhas. Todo mundo que deu bom dia, né? Vamos lá. Isonomia. Opa.
aí a palavra isonomia. Essa palavra significa todos somos iguais perante a lei. Nós temos que repetir isso sempre, e temos que tentar vivenciar, e temos que tentar lutar por essa justiça equitativa, né? Que nós todos sejamos tratados com igualdade. Essa semana, um senador, um deputado, líder do governo, né, propôs uma constituinte, porque o Chile tinha uma constituinte ainda do tempo do Pinochet, portanto, uma constituinte militar, né? A televisão, a mídia chama de constituinte neoliberal, ou liberal, enfim. Mas era uma constituinte que, num contexto diferente do Brasil, que fez uma constituinte já na transição do governo militar, na verdade já tinha terminado, para o governo civil. Portanto, a Constituinte do Brasil foi em 1987, e foi feita no Senado, foi feita na Câmara. E, em 1988, no dia 5 de outubro, ela foi proclamada, né, pelo presidente da Câmara, o senhor Ulisses Guimarães, deputado-presidente da Câmara na época, e o presidente da República na época era o José Sarney. Então, no dia 5 de outubro de 1988, a nossa, sem problema, Júlia, seja bem-vinda, a nossa Constituição. E os artigos da Constituição, eles versam sobre essa palavra, isonomia, ou seja, somos iguais perante a lei. A outra palavrinha, está no chat, isegoria. Bem, diante de uma república, diante de uma democracia, de um Estado democrático de direito, eu dizia agora há minutos, que o deputado líder do governo propôs uma constituinte, e eu falei da história da nossa constituinte, que deu na amplitude da nossa Constituição de 88. Por que não uma constituinte agora? Porque nós estamos em meio a uma situação econômica complexa, desemprego. Ontem, a mídia, segundo o Tribunal de Contas da União, notificou que mais de 10.700 candidatos a pleitos eleitorais esse ano receberam o auxílio emergencial de R$600 indevidamente. Então, essas pessoas que querem nos representar já entram numa demanda de corrupção, eu sinto no direito. Existe um critério para a pessoa poder receber o auxílio. E não é milionário, pessoas que têm um patrimônio em torno de 300, 500 mil reais, indo buscar porque se sente no direito, isso está errado. Então, a gente tem o direito, isegoria, de falar publicamente, de dar a nossa opinião. Pois não? Imagina alguém que está recebendo esse auxílio, R$600, não dá nem para bancar uma casa, quem dirá pagar médico. Ana, dentro desse auxílio, foi feita uma pesquisa, 60%, a grande parte, de uma maneira muito, muito genérica essa pesquisa, 60% não está conseguindo dar contas das suas mazelas, das suas contas, das suas necessidades básicas com o auxílio emergencial. Em primeiro lugar, já é a grande dificuldade para receber, né, no banco, na nossa Caixa. Segundo, 40%, sim, 40% tem pessoas que conseguem, não, que eles fazem milagre para viver com menos que isso mensalmente. Então, o auxílio ele tem duas facetas. A faceta da maioria, que não atende às necessidades básicas, como você acabou de reportar, e uma outra parte, né, 40% do povo que recebeu, que se enquadrava dentro dos critérios para poder receber. Para a nossa família, eu sou funcionário público, teria direito? Teve Jennifer, então, a proposta do governo é diminuir para R$300. Ela começou a 200, passou para 300 e terminou com 600. Isso num trâmite de discussão entre presidente da República e deputados federais. Agora é uma decisão do ministro da Economia. Eu acredito que
A frase do Bolsonaro tem duas, do presidente da República, tem duas maneiras de compreender. O Estado não é responsável pela manutenção da casa de todos os indivíduos. Não, não é. Mas nós estamos num estado de exceção econômica. Então, isso, exegoria, direito de fala, a gente pode colocar num contexto de discussão, né? Então, assim, as duas situações são muito complicadas, tanto a luta pelo direito de ser tratado igual, quanto pela situação de poder dizer o que a gente pensa, né, e responsabilizar-se pelo que foi dito. E a última palavra, né, é a palavra isocracia. Também está aí no chat. Ou seja, nós temos o direito, a partir dos critérios estabelecidos pela Constituição, pelas leis do país, de concorrer a cargos públicos, até mesmo cargos representativos, como é o caso do Executivo e do Legislativo. Tá? Então, isegoria, isonomia, isocracia. Eu estou com um livro que, infelizmente, não tem mais capa, né? Que a capa dele era marrom, ele é muito antigo. Eu sou professor desde 2000, então eu tenho 20 anos de docência. E esse livro era o livro que eu usava no seminário, quando eu comecei a dar aula para seminaristas, né, no Instituto Religioso, né, onde eu mesmo estudava. E esse livro, ele é um livro, um resumo, na verdade, de tudo que é mais importante de filosofia, né? Então, ele é um livro muito extenso. Ele, só para confirmar aqui, eu acho que ele tem, exatamente, ele tem 41 capítulos, então ele passa por todos os âmbitos da filosofia, não é? Por exemplo, só para... A autora dele é a professora da USP, Marilena Chauí, né? Junto com a Maria Roda Aranha, né? São as autoras desse livro, muito estudado na minha época, há 20 anos atrás. Então, o livro fala de cultura, fala de linguagem, fala de consciência mítica, fala da passagem do mito para a razão, fala o que é filosofia, qual é a sua utilidade. Aqui é um pouco do que nós discutimos no primeiro bimestre, então seria uma habilidade essencial, né? O governo vem pedindo a secretaria e a escola para que a gente trate aquilo que é essencial. E depois passa para trabalho, alienação e ideologia. Aí tem uma segunda unidade, que trata da lógica, aí vocês vão lembrar no segundo bimestre, a lógica formal do Aristóteles, não é? Todo homem tem o direito, numa democracia, a ser tratado com igualdade. Né? Todos os homens podem ser entendidos como seres humanos, logo, os seres humanos devem ser tratados com igualdade. Então, a intuição, os sofismas, falácias, os erros de argumento, a lógica dialética. Depois passamos para a ciência. Né? Ciência grega, medieval, moderna, o método científico. Né? Pode fazer, Wellington. O problema do conhecimento, o nascimento das ciências humanas. A gente vai falar um pouco do capítulo 18, que é a introdução à filosofia política, uma reflexão sobre a democracia. Vamos lá, Wellington. Você vai falar ou está escrevendo? Enquanto o Hélito escreve, o Caetano Veloso, ele tem uma música que ele diz assim, eu não quero pátria. Ele fez a pergunta, vamos lá. Existe uma desigualdade entre a isonomia, isocracia e isogonia? Fiquei com uma dúvida, desculpa. Não tem problema. Desigualdade, a desigualdade está em não ser cumprido, por exemplo, o que sugere a isonomia, como a gente leu.
Então, todos os homens e mulheres devem ser tratados com igualdade numa democracia. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição. Quando a gente olha para a prática, a gente sabe que isso não é uma verdade. Por quê? Porque existem ideologias desiguais dentro desse tratamento ou dentro dessa relação de gênero, masculino, feminino, homem, mulher, sejam eles como conceitos biológicos ou culturais, que tratam as mulheres historicamente através de um patriarcalismo, de um machismo, e reduz a mulher como ser na sociedade. Então, um feminismo positivo é a mulher lutar por esta igualdade. Né? Não é tanto a amostragem ou a liberdade de seios aparecendo, ou de algumas imagens religiosas usadas indevidamente. Não concordo com isso. Mas o feminismo puro, na sua raiz, por exemplo, a partir de Simone de Beauvoir, né, uma grande filósofa do século XX, né, que ela diz que a mulher é um conceito cultural historicamente construído para sedimentar e fazer uma forma de continuar a mulher submissa. Inclusive, a palavra submissa é uma palavra que vem da religião, né, das cartas de Paulo. Mulheres sejam submissas a seus maridos, lá no capítulo 5º da carta aos Efésios. Então, o que é submissão? É a mulher não poder pensar por si mesma. Então, isso seria a desigualdade que você está propondo, quando a lei não é cumprida, né? Quando a lei não é cumprida. Então, quando a ideia de isonomia não é cumprida e ela gera confusão ou gera desigualdade na própria formalização do termo, e aí a gente, obviamente, não atrapalha, não. A gente ajuda até, tá bom? Muito bem. A palavra democracia vem do grego povo, ou poder, que vem do povo. E eu dizia que o Caetano Veloso fez uma música, lá, Maria Ruda Aranha e a Marilene Chauí falam: eu não tenho pátria, tenho mátria. Ou seja, pátria vem de pai, mátria vem de mãe. Eu quero frátria, eu quero irmãos. Eu não tenho pátria, tenho mátria. Quero frátria. Então, eu não tenho pátria só, eu não tenho um pai, eu não tenho um patriarcalismo histórico enrijecido. Eu tenho mátria, eu tenho mãe. Eu quero frátria, eu quero fraternidade. Eu quero. Então, pátria, pater. Mátria, mater. Pai e mãe. Eu quero frater, irmãos. Então, uma democracia é um regime de irmãos. E irmãos que são tratados com igualdade, com isonomia, obviamente. Né? A palavra cidadão, né? Cidadão, vai surgir, então, nessas casas, né? Nos oikos, nas casas, as pessoas serem irmãos, né? Serem irmãos. E a gente já falou que a palavra submissão vem dos livros de religião, também a primeira narrativa mítica, né, de assassinato entre irmãos se dá também na escritura judaica, no livro do Gênesis, quando Caim mata Abel. E Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? E ele responde: eu não sou guarda do meu irmão. Né? Está aí na sociedade, para católicos, evangélicos e curiosos, a nova encíclica social do Papa da Igreja Católica, Francisco, chamado Fratelli Tutti. Todos somos irmãos. Então vem da palavra frater, ou frater em latim, irmão em português, fratelli, sorelli, fratelli, irmãos, sorelli, irmãs, em italiano. Então, quando o Papa, nas quartas-feiras, faz a sua palavra na janela, né, o seu ângelus, ele diz, fratelli et sorelli, irmãos e irmãs. Então, a gente precisa discutir exatamente um regime de fraternidade. Lembrando a Revolução Francesa, que era igualdade, fraternidade, né? Igualdade e fraternidade. Igualdade, isonomia, fraternidade, né? Essas concepções ajudam a gente a entender
exatamente que o poder, né, o livro é desatualizado porque ainda está no contexto, ainda expurgando ainda, ou pipocando a questão da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, mas a União Soviética já não existia mais. Deixa eu só ver a edição desse livro, nas páginas que sumiram, mas o fim, exatamente, da União Soviética se dá em 91, né? A União Soviética se torna CEI, Comunidade dos Estados Independentes, inclusive participa da Olimpíadas de Barcelona, em 92, como CEI, né? Como CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Depois, com a queda do muro em 89, Muro de Berlim, e com o fim da Iugoslávia, o fim da União Soviética, então começam a aparecer as mudanças de comunismo para capitalismo, por exemplo, na Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, né? Bielorrússia, né? Lituânia, Bósnia e Herzegovina, esses países que surgiram a partir dos anos 90, que são constituintes dessa fragmentação do socialismo, comunismo oriental, sobretudo na União Soviética. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o poder do povo, predito no capítulo 1º da nossa Constituição, diz que o poder não pode estar numa pessoa. Então, o deputado que disse essa semana que precisa se acrescentar mais deveres, porque a Constituição tem muitos direitos, e esses direitos impedem, tornam o país ingovernável. Olha só. Por que torna o país ingovernável? Porque a noção de governo é que exista um monarca, né? Então, o poder se personalize, tipo no faraó do Egito, no rei medieval, que ele era o todo-poderoso, Deus no céu e o rei na terra. Deus no céu e o faraó na terra. O presidente vai ser isso? Então, é bom para a democracia que os poderes tenham a mesma dignidade, tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário. Bem, a interpretação da equidade dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, acontece quando eles dialogam, e é por isso que existe o debate, para que o legislativo aprove, crie leis em benefício do povo, porque eles representam o povo. Vamos ver o Wellington, ele fez uma contribuição, a democracia para todos terem direito, mas somos obrigados a votar. Então, a expressão do voto é o grande balão da democracia. Não sei se vocês estão acompanhando, nos Estados Unidos começou a eleição lá ainda por voto e papel impresso, e as pessoas estão votando pelo correio. E as pessoas podem votar, e o sistema de contagem é diferenciado do sistema brasileiro. Mas nós ficamos, pelo menos, uns 20, 24 anos sem o direito de exercício de eleger o presidente da República. Inclusive, vocês podem pesquisar sobre as diretas já, né, a emenda do Dante de Oliveira, que não passou no Congresso. E voltamos a votar, depois de 64, somente em 1989. Não é? Nós elegemos o primeiro presidente civil, que foi Fernando Collor de Mello, que foi para o segundo turno com o Lula, né? O Collor e o Lula, o primeiro presidente civil após o regime ditatorial, o regime militar. Então, se o voto se tornar opcional, que ele é hoje para os idosos, mas muitos podem votar. Então, a luta da nossa geração anterior, a geração dos nossos pais e a minha geração, foi para que a gente pudesse ter o direito de votar. Agora, a geração atual, de 2000 para cá, já enxerga o voto como algo que é exigido, como você acabou de apresentar. Mas, na verdade, é um direito, né? É um direito que nós temos de eleger o executivo e o legislativo em todas as esferas públicas, né? Para que não haja um totalitarismo, né? Então, as pessoas até dizem, nós temos um coeficiente eleitoral, né? E, segundo essa semana, eu assistindo um comentarista de política da Globo News, ele diz que na Constituição atual já foram feitas 114 emendas
em 32 anos. 32 anos, né, completados agora, dia 5 de outubro. Bem, é muita emenda na Constituição, né? A emenda, ela ajuda a ampliar o consciente da lei. Inclusive, uma delas é exatamente essa questão de que, se eu quero que X ocupe o cargo público, que X ocupe o cargo público, e não Y, porque eu não votei no Y, né? E se o X foi mais votado que o Y, que ele vá, né? A palavra, você usa a palavra obrigado, mas é um direito que você pode, né, não exercer. Você tem o direito também de não exercer. É uma obrigação que não é, a ferro e fogo. Então, se você não votar, tudo bem, o comprovante de voto, primeiro e segundo turno, ou o comprovante de voto numa eleição, ela é obrigada, por exemplo, para quem passa concurso público, quem quer concorrer a cargo público. Você tem que comprovar que votou, que você está em dia com a Justiça Eleitoral. Então, você tem a sua sessão, o seu local de voto, e você pode votar. Se você não vota, você tem que pagar uma multa, que é irrisória, né? Acho que de 2 a 5 reais. Você paga a multa e justifica por que não foi votar. Você tem esse direito também. Se você não tiver na sua, por exemplo, eu não voto em Pinda, eu voto em Taubaté. Então, por estar fora da cidade no dia da eleição, eu posso sugerir que eu estava em outra cidade e não tinha como votar, mas eu posso ir a Taubaté e votar. Então, assim, observe o direito de voto como um direito, um dever cidadão, e não tanto como uma obrigação. Se olhar pelo lado da obrigação, você também tem o direito de não votar, de não exercer, né, essa prerrogativa, né? E o poder, portanto, né, encerro falando dessa parte, ele não faz, então, hoje, crédito à personalização. O poder não pode estar personalizado em pessoas nem instituições. O poder emana do povo e pelo povo exercido através de representantes legítimos na democracia, no Estado Democrático de Direito. Constituição, artigo 1, artigo 2, artigo 1, parágrafo único. Beleza? Bem, o Filosofando, que é o nome do livro que eu estou com vocês, ele avança para a ideia de que onde é o lugar do poder na democracia, portanto? É o lugar vazio. Então, isso é importante. Depois das 3 palavras, isonomia, isegoria, isocracia, igualdade, fraternidade, vem, então, o lugar do poder na democracia é um lugar vazio. Ninguém é dono dele. O poder, vocês já ouviram essa expressão, ele muda o ser humano ou ele revela? Qual a opinião de vocês? Nossa, 50 minutos de aula tá difícil, já acaba muito rápido. O que vocês acham? Que o poder muda o ser humano, transforma, faz ele pirar a cabeça? Ou o poder revela? Revela. 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 Muito bem. Ou seja, Revela. o poder, ele não muda ninguém. O poder possibilita que nós, as nossas intenções, muito bem, Mérito, que as nossas intenções, obrigado a todo mundo que participou, que ela de certa forma, se manifeste de uma maneira para o bem comum ou não, para o bem civil ou não. Então, na democracia, o poder tem que estar num lugar vazio. O que significa isso? Né? Significa que, estando num lugar vazio, ninguém pode se identificar com ele. Ninguém é um monarca, ninguém é um semideus. Né? E ele vai ser exercido, e tem que ser exercido transitoriamente, né, por quem for escolhido. E que este e o seu partido, as suas ideologias, não perpetuem por séculos, mas por um tempo. A ponto de o povo observar se aquele governo, como diz, o governo do PT não foi bom. Então o povo, ou alguns, uma porcentagem da população, acredita e não quer mais que o PT governe o país. Outros elegeram um outro partido, um outro presidente, e agora está em análise. Então ontem de manhã,
presidente anunciou um decreto sobre a privatização do SUS, das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, dos postinhos. Bem, à tarde, quando ele percebeu pelas redes sociais que é um grande aliado da percepção do poder, que não agradou nem aos seus e nem aos contra, ele revogou o decreto. Então, o SUS, por hora, continua do jeito que está, público e não privatizado. Então, o que aparece, segundo Marilena Chaui, para que a democracia seja saudável? Primeiro é o conflito. Primeiro, a democracia tem que estar com o poder no lugar vazio, ninguém é dono dele. E a primeira coisa para que a gente viva bem numa democracia é que haja conflito. Por quê? O conflito sempre tem nome ou sentido pejorativo. E não pode ser assim. A sociedade democrática tem que fazer o conflito, trabalhar no conflito, de modo a partir da discussão, do confronto das pessoas, de ideias, de um confronto saudável, eles possam buscar, através das melhores proposições, a melhor solução para a maioria das pessoas, para a democracia. Então, o conflito é necessário. A abertura, né, vai dizer Marilena Chaui, ou seja, a informação circular livremente, informação, fato, porque Marilena Chaui, nos anos 90, ainda não trabalhava com essa manifestação bizarra das fakes, né? De modo a gente ter manipulação de fala, de ideias, de histórias, dispositivo. Ontem, o WhatsApp, mais de 300 contas foram desativadas, porque só ontem houve 1.000 denúncias contra o WhatsApp, em denúncias em massas relativas a fake news, né? Então, a abertura de informação, de ideias, de discussão de ideias, para gerar conflito, gerar consenso também, ela, na democracia, tem que tomar cuidado com as fake news, né? Porque o consumo de informação, de cultura, e hoje o consumo de mentira é muito grande. A gente tem que tomar cuidado com isso. E, por fim, a Marilena Chaui também aponta, no livro Cultura e Democracia, a questão da rotatividade. O poder, por estar no lugar vazio, ele tem que passar de mãos em mãos. E valorizando sempre os direitos iguais, a fraternidade, o direito à fala e o direito as pessoas também demonstrarem vontade de servir a comunidade, né? Muito bem. Pessoal, no capítulo 19, no capítulo 20, a Marilena Chaui vai falar exatamente como a democracia aconteceu na sociedade grega, que é um dos nossos chamados ideais. Então, ela volta um pouco no que nós já falamos hoje, pensamento de Platão, de Aristóteles, e ela vai condensar, né, também essas ideias no capítulo 21, quando ela fala de período medieval, as duas espadas, no poder temporal ligado ao tempo e o espiritual ligado à religião. Poder temporal ligado ao monarca, poder espiritual ligado ao papa, né? Então, democracia é que o cidadão tem a sua representatividade resguardada. Então, assim, na próxima semana, nós vamos voltar, então, a nos encontrar e nós vamos refletir um pouco, então, o segundo aspecto dessa questão da democracia no que tange à exclusão de pessoas. Ou seja, a democracia ela é pensada, foi formalizada, foi pactuada e foi proclamada no Brasil e no mundo, em várias repúblicas. Aonde ela é rejeitada e por quê? Então vamos discutir os locais onde ela não é realizada, né? Não se deixa realizar. Deixa eu só ver aqui uma...
Nossa, acabei de encontrar um negócio legal aqui. Estamos em 31. Ficou cheia a tela. Ficou bonito. Vamos lá. Muito bem, tirei uma foto. Pessoal, gostaria de agradecer, então. Nosso horário já deu. Obrigado pela presença de todos. Com essa foto eu consigo observar todos que participaram. Não esqueça, então, de ler o texto que está lá. É a única atividade, é a leitura. Não tem que entregar nada. Entre na aba, leia o texto e está tudo certo. Agradecer a vocês que entraram, se puseram a participar dessa aula, aos que participaram falando, escrevendo. Lutem, né, acompanhem, se esforcem para que essa cidadania tão almejada pela escola, através das ciências humanas, ciências sociais, elas sejam constituídas em nós como não somente pelo critério da obrigação, como disse o Wellington, mas também pelos nossos direitos, nossos deveres de exercício para que construamos um mundo menos desigual, um mundo mais justo, um mundo, como disse o Caetano, ou como diz o Papa Francisco, ou como diz muitas pessoas que têm boa consciência, um mundo de fraternidade. Um bom final de semana, um bom feriado a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada Até mais. pela aula. De nada, agradeço eu. Professor, fica com Deus. Amém. Valeu, Rafael. Um abração. Tchau, tchau, professor. Fica com Deus aí, tá? Valeu, Boa Wellington. semana. Obrigado. Você Professor, também. eu ia falar uma coisinha antes, ó. Por que você não faz com esse livro aí, que o senhor tá? Faz a mesma coisa que você fez com o Santo Agostinho. Coloca uma parte dele pra gente ler e entender um pouco mais sobre ele também. Fiquei pensando nisso agora. Na verdade, assim, tem um autor que a gente vai ler agora, nesse quarto bimestre, ele está na linha do Santo Agostinho medieval, que é o Santo Tomás de Aquino. Nós vamos ler sobre se Deus existe. E como que ele prova, não pela fé, pela razão, como que Deus existe. Entendeu? Se quiser já dar uma pesquisada. Agora, Santo Agostinho tem as duas aulas, não sei se você já assistiu. As duas aulas eu assisti, você explicando Santo Agostinho. Então, é que não deu para falar do livro todo, são 13 capítulos, né? Muito. Até o capítulo 8, né? Das Confissões. Foi uma ideia de pegar o livro e... né? Eu tenho vontade de terminar, do capítulo 9 ao 13. 9 dos 6 ao 8, ao 10, e depois do 11 ao 13, explicar o Gênesis, né? Que o Agostinho ele explica o que é a criação, né? E um grande tema que não deu para trabalhar aprofundadamente, que é a questão do mal, o que é o mal, né? Mas tá bom. Obrigado pela sugestão. Tá bom, pode deixar. Qual é o nome desse livro mesmo? Esse aqui, você encontra na internet, é Filosofando. Filosofando. Isto. Ok. Pode deixar. Maria Lúcia da Ajuda Aranha, Maria Helena Pires Martins, com colaboração da Marilena Chauí, tá bom? Tá bom. Tá bom, senhor. Obrigadão. Fica com Deus. Bom fim de semana. E até a próxima aula. Até.